Bom dia, caros alunos, como é que vão? Vamos iniciar hoje mais uma aula, semana 32, de 8 a 12 de setembro. O assunto, a temática geral ainda é a independência do Brasil e já tratando do primeiro reinado. Os assuntos que nós tratamos já em sala, a Confederação do Equador, a questão cisplatina e vamos falar também sobre a abdicação de Dom Pedro I, ou seja, a renúncia dele, do Império, do Brasil, que é o assunto principal dessa semana. Então, o primeiro assunto é a Confederação do Equador, ocorrido em 1824. Foi um movimento separatista, que ocorreu lá em Pernambuco, mais uma vez, a base Pernambuco, vamos lembrar de 1817, e que é um resquício dessa insurreição pernambucana, que aconteceu em 1817, ainda sobre a gestão do rei Dom João VI. 7 anos depois nós temos uma nova revolta, grande revolta com caráter separatista, ou seja, separar-se do restante do país, e que foi dado esse nome por causa da ideia de confederação, ou seja, as cinco, dizendo, as cinco províncias seriam autônomas e cada uma teria o seu próprio governo, suas próprias assembleias, suas próprias leis, só que elas estariam unidas em proveito por motivos econômicos, por motivos de defesa, e aí formariam uma confederação. O Equador, por causa uma referência à linha do Equador. Então, participavam dessa chamada Constituição do Equador, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Tá? Qual foram as causas desse acontecimento? Então, o já debatido autoritarismo de Dom Pedro I, então, Dom Pedro I, característica pessoal dele, ele não ouvia muito, nem mesmo seus assessores mais próximos, procurava não negociar se tivesse pressionado, então isso aí acabava dando uma conotação muito forte dele de impor sua autoridade. Naquela região, o açúcar, a cana, era muito importante ainda, tanto Pernambuco, a Paraíba. Essa região é uma região que dependia muito do valor do açúcar, principalmente no mercado internacional. Depois veio também a importância do fumo, do algodão. E esses três produtos eles estavam em baixa, os seus preços no mercado internacional, o que fazia com que eles não tivessem lucro suficiente para pagar os seus próprios custos de produção. Então, essa crise econômica vai piorar a economia dessa região. E mesmo assim, os impostos que eram cobrados pela corte, para manter a máquina estatal, manter os funcionários do governo sendo pagos, tudo isso aí é feito pelos impostos. Esses altos impostos continuam sendo cobrados. Quer dizer, aquele que produzia, os grandes proprietários de terra produziam e não tinham dinheiro suficiente para pagar suas contas, mas tinham que eram obrigados a pagar os impostos da corte. Aliado a isso, houve um grande aumento no custo de vida, alimentos, aluguéis para a população, principalmente a mais pobre, que acabava sendo prejudicada demais nessa conta aí de crise econômica, altos impostos, e aí havia também aumento do custo de vida. O presidente da província de Pernambuco vai alertar ao imperador, vai alertar ao governo central da situação crítica que está naquela região, E ele vai, ao invés de ser ouvido, ele vai ser demitido, por Dom Pedro I, dentro daquela ideia de autoritarismo. E isso aí vai cada vez mais afastar o Dom Pedro I da população daquela região, das lideranças, e vai acabar
dando origem à Confederação do Equador. É importante também ressaltar a questão da imprensa, né? A imprensa que já estava em pleno funcionamento desde a vinda da família real, quando foi autorizada a criar jornais, a divulgar notícias, né? E ela exatamente divulgava a situação da população, né? A insatisfação, as ideias, né? Relacionadas à separação do país. E você tinha dois grandes líderes do movimento que eram responsáveis pelos jornais. Um era o Cipriano Barata, o jornal era o Sentinela da Liberdade, e o outro era o Frei Caneca, né, que era responsável pelo Tifes pernambucano. E como líderes do movimento, eles, e com jornais na mão, né, capacidade de produzir esse tipo de notícias, eles vão utilizar o jornal para fomentar cada vez mais o movimento separatista. Qual é a característica da Confederação do Equador, da revolta? Você agora era mais do que a Associação Pernambucana, você tinha aí uma ampla gama de grupos sociais participando. Proprietários rurais, comerciantes, homens e mulheres livres, pobres, escravizados. Os escravizados também participaram, até porque um dos pedidos era o fim da escravidão, o que não aconteceu em 1817. Só que essa a situação particular vai fazer com que vários proprietários rurais, que eram os escravagistas, eles saiam do movimento, né, e isso vai enfraquecer o movimento, porque eram pessoas que tinham recursos, né, pessoas que tinham possibilidade de manter ali o movimento separatista, eles vão sair porque não concordam com o fim da escravidão. Eles dependem ainda da mão de obra escrava para manter as suas propriedades rurais, para manter a sua produção. A ideia dessa República Confederada era dar realmente autonomia para as províncias, elas terem capacidade de criar suas leis, gerir os seus recursos, né? E cada uma fazendo isso de forma autônoma, por isso que era uma confederação. E seria uma república totalmente separada do Império Brasileiro, não teria nenhum tipo de ligação mais. Tinha até bandeira, né? Então a bandeira da confederação, né? Os ramos à esquerda de quem lê de cana-de-açúcar, à direita de algodão, né, a cruz, né, representando o caráter cristão, né, ligado à Igreja Católica, né, as frases independência, união, liberdade e religião, e a mão com o olho, né, no centro, que é um símbolo maçom. Tá? Então a maçonaria esteve presente bastante nesse movimento, né, de separatista, e vários dos seus líderes eram da maçonaria. O movimento vai ser duramente reprimido por Dom Pedro, assim como foi pelo pai dele em 1817, e ele vai mandar uma tropa para lutar contra, principalmente em Pernambuco, né, mas também nos demais estados. E durante 2 meses a Confederação vai permanecer separada, né, assim como foi em 1817, totalmente separada como um país, mas vai acabar sucumbindo, perdendo, né, essa guerra contra o Império, e os líderes vão ser presos, né, e muitos vão ser mortos, né, e vão ser condenados, né, e a população vai acabar não podendo fazer muita coisa porque a força das tropas imperiais era muito maior, era muito maior número e maior em capacidade, né, de reação. É importante falar de Frei Caneca, né, era um dos líderes principais. Ele foi condenado à morte por enforcamento, mas como ele era uma liderança tão forte naquela região, não havia um carrasco que quisesse realizar a execução, né? Não se dispôs a proceder ao enforcamento. Então foi executado por uma tropa militar que era obrigada, né, a receber ordens, né, a cumprir as ordens recebidas. E ele vai ser fuzilado. Frei Caneca, para alguns historiadores, a importância dele é tão grande, né, e no movimento separatista
tão intenso nos os dois movimentos, né, contando a inserção pernambucana e a Confederação do Equador, que ele tem uma importância tão grande ou maior, até maior que o próprio Tiradentes, que era da Inconfidência Mineira, né, em outro tipo de movimento. Consequência da Confederação do Equador. Todos os líderes foram perseguidos, né, aqueles que foram presos, a maioria foi executado. Houve mais uma redução do território pernambucano, então Pernambuco já tinha perdido onde hoje é Alagoas, né? E vai perder toda a parte oeste ali, que vai passar para a Bahia. O poder imperial, o império, né, o imperador, vai ser fortalecido, né, porque mostrou decisão, força naquele momento de evitar a separação de uma parte importante do país. A gente vai ver poder da imprensa, que até hoje existe, né, então capacidade de divulgar notícias que vão mudar o curso da história, né? Então a imprensa, ela colocando como viviam as pessoas, qual era a situação do Império, e fomentando esse movimento, ela vai mostrar que tem um poder forte para fazer qualquer tipo de ação nesse sentido. E vai haver um ressentimento forte entre o imperador e essas províncias, né? Essas províncias que estiverem envolvidas na Confederação do Equador. E é algo que vai aumentar e vai ser um dos motivos dele Dom Pedro I não resistir e pedir, né, a abdicação do trono em favor do seu filho. O mapa mostra ali, deixa eu colocar aqui a nossa tela, né, o mapa de 1816, logo depois da Revolução, aliás, um ano antes da Revolução Pernambucana. Após, em 1817, você já tem uma parte de Pernambuco sendo desmembrada, né, para formar Alagoas. Em 1822, na independência, você tem a criação do Sergipe, né, que de forma pacífica foi formada a partir da Bahia. E Pernambuco, né, tem essa parte toda aqui a oeste, ele vai perder toda essa parte aqui para a Bahia, ficando apenas, né, com essa parte aqui que provavelmente dá em torno ali de menos de 50%, perdeu mais ou menos 50% do que tinha em 1816. Bom, o segundo assunto importantíssimo também é a questão da cisplatina. Tá? É um assunto pouco trabalhado na historiografia, né? A gente não vê muito debate sobre isso, né? E foi um movimento importantíssimo, né? E o único exemplo que nós temos de uma parte do Brasil que se separou, né? Levou até o final o seu movimento de separatista e isso ocorreu e tiveram sucesso. Então hoje nós perdemos, né, essa parte final aqui do Brasil, que era a Cisplatina. Então, só lembrando, a Cisplatina ela foi anexada por Dom João VI em 1816, né? Uma represália à Espanha, né? Essa região toda que era colônia de Sacramento, próximo da Argentina, e o Dom João VI, ele ainda ressentido pelos espanhóis terem dado ajuda aos franceses na invasão a Portugal em 1808, vai invadir essa região, que é uma região muito rica, né? Muito fértil, né? E ele vai anexar e vai tornar mais uma província brasileira chamada Cisplatina. Tá? Bom, quando houve a independência, os seus moradores, né, as suas lideranças, decidiram se manter no Império. Né? Eles mandaram, inclusive, representantes para elaborar, quando foram elaborar a Constituição. Então, não houve nenhuma cisão naquele momento. Mas, ao longo do tempo, né, uma população que não falava português, era espanhol, né, tinha ali aquela ideia de não fazer parte realmente do país Brasil, né, e vão ser convencidos a buscar a independência. Até porque a crise que envolvia o Brasil, que fez surgir a Confederação do Equador, vai fazer também surgir
essa revolta na Cisplatina, falta de recursos, né? O autoritarismo de Dom Pedro I, tudo isso aí vai ser motivo para que eles, que estão afastados, né, das decisões do Brasil, tão afastados como estava o estado de Pernambuco, eles vão colocar em andamento um movimento separatista. Bom, a Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje nós consideramos ser Argentina, né? O nome dela era essa porque era maior do que a atual Argentina, né? Tinha os vários países que se libertaram da Espanha, formavam as Províncias Unidas do Rio da Prata, em cima do vice-reinado do Rio da Prata, o antigo vice-reinado do Rio da Prata. Eles incentivam os cisplatinos, né, a se separar do Brasil, porque eles tinham um objetivo, isso é importante vocês, né, anotarem isso aí. Eles, né, os argentinos, os atuais argentinos, vou falar argentino para facilitar, né, o entendimento, eles queriam anexar a Cisplatina, eles não queriam que a Cisplatina se tornasse livre, eles queriam que ela ficasse junto com a própria Argentina. A ideia deles é controlar o Rio da Prata. O Rio da Prata, vou mostrar um mapa aqui, ele passa bem embaixo aqui da Cisplatina. E era um rio que subia pela América do Sul. E navegável, né, importante para o interior da América do Sul. E ele deságua aqui já ao sul da Cisplatina. Então, como a Cisplatina é brasileira, o Brasil, né, poderia controlar essa saída que iria prejudicar a Argentina. Então, um grande objetivo deles incentivarem, deles fomentarem a separação da Cisplatina é porque eles, né, queriam anexar essa região e tomar conta da foz do Rio da Prata, que deságua no oceano, e controlar a entrada e saída de embarcações. Aí eles vão apoiar com munição, com armamento, tá? E vão lutar contra o Império Brasileiro. Tá aqui a província, né? Hoje o país é o Uruguai, né? Eu já falei isso na sala, e é um país, né, muito fértil, é um país pequeno, mas ele tem uma forte agricultura, uma forte pecuária, né? É um país bem agrário. E está aqui o Rio da Prata, tá? Ó, descendo aqui, né? E ele sobe, ele é bem importante realmente na navegação, na economia, navegação, na defesa. Aqui são a província do Rio da Prata, né? Que ela contava com a Argentina, o que hoje é o Paraguai, né? Subia lá, inclusive uma parte do Mato Grosso, né? Então tudo isso aí era a província unida. Lógico que depois isso vai se dividir todo e vai virar uma região bem menor. Então, com esse início de movimento de separação, Dom Pedro vai reagir, né? Lembrar, nós estamos em 1125, um ano antes, nós tivemos a Conferência do Equador, ou seja, mais um movimento separatista acontecendo dentro do Império Brasileiro. E aí a declaração de guerra, né, entre a Argentina e o Brasil, e você tem confrontos violentos ali dentro do território da Cisplatina. Aí o decreto em que o Brasil declara guerra, né, às Províncias Unidas, à Argentina, né, e tem início realmente os combates. O Brasil tinha poucas tropas dentro da Cisplatina, né, a maioria era portuguesa, né, e havia apenas 5.800 militares que eram favoráveis à manutenção da Cisplatina como uma província, isso dentro da Cisplatina. Aí o Brasil vai ter que enviar mais gente, né, para conseguir fazer frente à Argentina, fazer frente também aos cisplatinos que querem a independência, né? E vai ser uma guerra, lógico, que muita gente vai morrer, muito recurso vai ser perdido, né? E vai enfraquecer cada vez mais a posição de Dom Pedro I. A Marinha Brasileira sempre foi forte nesse período imperial, né? Ela tinha ali boas embarcações, tinha boa capacidade, mais do que o exército naquele período. Ela vai bloquear o Rio da Prata, vai impedir o comércio de tropas, o deslocamento de tropas, né, para apoiar a Cisplatina. Isso já vai ser uma grande vantagem para o Império Brasileiro. Mas o Exército Brasileiro ainda está em formação, ainda está com dificuldade até de ter seus efetivos.
e acaba sendo derrotado em duas batalhas campais importantes, vai ser derrotado e as Províncias Unidas, né, vai chegar inclusive na região onde hoje é o Rio Grande do Sul. Então, por terra, o Brasil não teve sucesso e isso vai determinar a derrota, né, no campo de batalha e também no campo diplomático e a perda da Cisplatina, que está só um movimento, né, que foi feito, né, para a gente entender como é que foram as ações, só para vocês terem uma ideia, tá? Ofensiva imperial em vermelho, né, e a ofensiva, né, dos argentinos, né, em azul. Bom, o desgaste grande já tinha havido desgaste lá em Pernambuco, né, com a Confederação do Equador, outro grande desgaste com essa guerra, e a Inglaterra, né, que era o fiel da balança em tudo isso, né, porque ela praticamente vendia para todo mundo, comprava de todo mundo, e ela não queria guerra. E juntamente com os franceses vão negociar a paz. Tá? E essa paz, ao ser negociada, é que surge a ideia de criar um país aqui, um estado tampão, e não simplesmente deixar a Argentina anexar essa região, já que aí o perigo passava a ser a Argentina. O Brasil vai perder 30 milhões de dólares no período, muito dinheiro, né, um gasto excessivo, e vai ter 8 milhões de mortos aí nessa região, e você vai ter o fim da guerra com a perda de toda a região da Cisplatina. Então o Império vai perder a província, né? Pelo acordo de paz ela não foi anexada e sim virou um estado tampão entre o Brasil e a Argentina. Estado tampão porque quando tem dois inimigos você coloca um território que a princípio, né, vai ser neutro. Então o estado tampão seria isso aí. Então foi colocado ali onde é Cisplatina, o país Uruguai, claro, hoje em dia é um país consolidado, já tem a sua visão de nação, separando a Argentina do Império Brasileiro. Houve um grande aumento em popularidade de Dom Pedro I, né? Ele perdeu dinheiro, né, nesses dois eventos e perdeu uma província, né? O país se reduziu com essa perda. E a ampliação da crise financeira vai aumentar cada vez mais, né? A indenização a Portugal que aconteceu também nesse período. Então você vai ter ali cada vez mais a situação insustentável de Dom Pedro I, que é assunto da nossa terceira aula, né? A abdicação de Dom Pedro I. Esse da figura é o Dom Miguel, né? Então aconteceu algo em Portugal de importância que a gente tem que saber, que é a morte de Dom João VI em 1826, né? Morreu novo, né? Naquela época as pessoas realmente era normal, né? Às vezes nem chegar a casa de 60 anos. E o Dom Pedro I, ele vai assumir o trono como Pedro IV. Ah, mas ele era imperador do Brasil, mas isso aí não significa que ele tinha perdido o trono, né, português. Ele vai assumir os dois. Vai ser imperador do Brasil e rei de Portugal. Só que a distância, a dificuldade que ele estava tendo aqui no Brasil, ele resolve abdicar para sua filha, né? Abdicar o trono em favor da sua filha, Dona Maria da Glória. Só que ela tinha só 7 anos, então ela não poderia assumir. Aí o que é feito? O irmão de Dom Pedro, o Dom Miguel, né, tio da Maria da Glória, ele vai ser o tutor, né, vai ser a pessoa que vai assumir o trono ali de forma temporária, mas acaba que ele resolve ficar no poder, vai dar um golpe. Tem pessoas que o apoiaram, né, tem tropas que o apoiavam, e ele se torna um rei ali, né, que não seria o rei verdadeiro, né? Não seria o rei de fato, mas ele acaba pela força fazendo isso. Dom Pedro I, ele mesmo tendo abdicado, ele ficou preocupado com a situação, porque a filha dele perdeu o trono. E ele começa, né, a tomar medidas para retomar o trono para a filha. Só que isso é mal visto pelo Brasil. O Brasil cheio de problemas, né? A Guerra de Cisplatina está acontecendo nesse momento. Vamos lembrar que ela vai até 1830. Acabou de acontecer a Confederação do Equador em 1824 e o imperador preocupado com o trono da filha. Isso não vai ser bem visto pelos políticos brasileiros.
E eles vão começar a criticar cada vez mais essa situação. E isso aí, lógico, vai ser mais um motivo que vai levá-lo à abdicação. Tá? Essas são as causas, né? O autoritarismo de novo, mais uma vez, né? Já tratamos sobre isso. O sentimento anti-lusitano, anti-português, né? Então, os portugueses, eles permaneceram aqui no Brasil depois da independência porque tinham negócios, né? Tinham ligações, né? Às vezes famílias que vieram para cá há gerações e ninguém ia embora simplesmente que o Brasil se desligou de Portugal. Só que começava a haver entre brasileiros e portugueses, né? Brasileiros nascidos aqui e portugueses, às vezes ainda assim, natos, né? Não era filhos de portugueses, eram portugueses realmente que vieram de Portugal. Eles começam a entrar em conflito, né? Sempre estando havendo brigas, mortes até nas cidades, principalmente Rio de Janeiro. Lembrar também que o Dom Pedro I era português, né? Então havia também essa ideia, não, nem brasileiro é e é o imperador da gente. Então começava também a haver esse tipo de questão. A tensão vai aumentar entre brasileiros e portugueses, né? Portugueses ainda ocupam cargos importantes naquela época, recebiam apoio do imperador, isso tudo vai desgastar a sua imagem. E aí há uma crise política forte, né, por falta de habilidade de Dom Pedro I. Ele substitui todos os ministros deles brasileiros por um gabinete de portugueses, ou seja, tirou os brasileiros e colocou os portugueses. Obviamente isso aí vai surgir a ideia de que ele privilegiava mais os portugueses que os brasileiros. E aí começam protestos populares, né? O povo vai sair às ruas, o povo quer brigar com os portugueses, quer realmente a prejudicar os portugueses. Acontece um evento chamado a Noite das Garrafadas, né? Garrafadas é bem sugestivo, ou seja, você vai ter uma briga ali que vai envolver todo tipo de material que tenha na mão, né? Inclusive as garrafas. E muita gente vai se ferir, muita gente vai também morrer nesses eventos, né? Que vão acontecer quase que diariamente lá na capital. E o governo começa a desgastar, né? Ele começou a usar o poder moderador, né? Que não era também para. Ele tinha que saber usar com habilidade, mas tudo que ele usa se tornando um rei absolutista, né? E vai acabar perdendo apoio, né? De vários políticos, inclusive da ala militar. E aí ele não resiste em 5 de abril de 1131, né? Ele vai substituir um ministério liberal por um conselho que era fiel a ele, amigo dele, e vai ser a gota d'água, né? 2 dias depois, ele resolve abdicar o trono em favor do seu filho, o Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, apenas 5 anos de idade, já que a população já estava também pedindo para que ele saísse, né? Deixasse o cargo do imperador. Ele podia ter reagido, lógico, né? Mas ele resolveu, até porque tinha problemas a resolver ainda em Portugal, né? Você já tem aí 1831 e a filha continua fora do trono. A abdicação vai gerar como grande consequência o período regencial no Brasil, né? Que é um período muito complicado, muito duro. Você tem instabilidade política, conflitos regionais, né? Vão ter ali algumas revoltas como a Sabinada, a Balaiada, a Farroupilha, tudo nesse período da regência que foi causada por causa da abdicação de Dom Pedro I. A regência vai acontecer porque o Dom Pedro II era menor de idade, tinha só 5 anos. Então você vai ter dentro da Constituição pessoas escolhidas para governar o país, são chamados regentes. Para fechar, o Dom Pedro I ele sai da história do Brasil, você não vai ver, não vamos ouvi-lo mais, né? A partir daí é regência, depois o segundo reinado com Dom Pedro II. Mas para vocês saberem, ele vai retornar para Portugal, né? Vai entrar numa guerra civil, liderando as tropas a favor da sua filha, e vai vencer o Dom Miguel. Né? 2 anos de batalha, vai terminar em 34. Ele vai conseguir vencer. A base dele não era Lisboa, Lisboa estava irmão, era lá em Porto. Inclusive tem uma forte ligação de Porto com o Dom Pedro IV, que era o nosso Dom Pedro I.
E aí acaba a guerra e o trono é restabelecido em nome da família, né, da sua filha, de Dom Pedro I. Nosso estudo dirigido, né, boa parte já está fazendo, não esquecer de me entregar. E esse é o estudo dirigido que fecha a nossa P1. Né? Então vamos ficar atento, fazer com calma esse estudo dirigido que pode ser, né, não vou dar o spoiler, mas pode ser que alguma dessas questões a gente tenha ali na nossa prova. Tá bom? Aliás, na verdade, né, eu acabei me enganando, gente. Esse aí é o terceiro estudo dirigido, né? A aula das semanas ainda que nós vamos ainda disponibilizar a gravação é que fecha, né, fecha a nossa AP1. Mas esse estudo dirigido também, atento, né, para que pode ser alguma dessas perguntas pode estar incluídas na nossa AP1, tá certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham sanado algumas dúvidas e qualquer coisa nós estamos ali na nossa aula para tirar alguma dúvida, tá certo? Então, no mais, tenham um bom dia, até a próxima aula.